pessoal! A gente vai ver agora como podemos fazer algumas tabelas de ambientes e áreas, tabelas de portas, de janelas, para que a gente possa incluir tudo isso na nossa folha. Aqui com o botão direito do mouse, eu vou escolher nova tabela quantidades e vou escolher a opção ambientes. Essa tabela de ambientes, eu vou chamar de ambientes e áreas. E aí, eu vou escolher quais campos vão fazer parte da minha tabela. Então, primeiro vai ser o nome do ambiente, eu vou escolher a área do ambiente e o perímetro. Vejam que existem outros itens que eu poderia escolher, no caso, departamento, que aqui, departamento para o Revit seria o setor, né, do ambiente. Então, projetos complexos, eu posso também querer fazer uma tabela indicando o setor daquele ambiente. Eu tenho o nível desse ambiente, se eu quiser colocar, a ocupação. Todos esses parâmetros eu posso atribuir naquele objeto chamado ambiente. Por enquanto, eu vou colocar o nome, a área e o perímetro. Eu tenho essa opção aqui, número, que eu vou acrescentar, e nessas setas aqui eu consigo organizar a ordem de apresentação. Primeiro vai aparecer o número do ambiente, depois o nome, a área e o perímetro. O número do ambiente, ele não está aparecendo aqui na planta porque eu escolhi um tipo de identificador de ambiente que não tem o número. No meu caso, eu editei esse tipo de identificador de ambiente para que ele não apresentasse o número do ambiente, mas cada ambiente tem um número. Então, feito aqui essa tabela de ambientes, eu tenho nas propriedades da tabela algumas opções. Os campos, em que eu posso editar quais campos eu devo acrescentar, eu quero acrescentar nessa tabela de ambientes e áreas. Vejam que tem alguns ambientes aqui que estão como não colocados, significa que eventualmente eu coloquei e excluí e ele manteve aqui o registro de que esse ambiente, essa informação de ambiente estava aqui no Revit. Com o botão direito do mouse aqui eu consigo excluir linha. Ele fala que vai excluir o ambiente. E é exatamente isso que eu quero, porque as informações são todas integradas. Então, eu tenho o lavabo não colocado e eu tenho lá o lavabo, outro lavabo não colocado, e eu tenho ali um lavabo mesmo. Então, esses ambientes, em algum momento, eu coloquei e depois apaguei e acabou ficando a informação dele aqui. Então, esses não colocados eu vou excluir e automaticamente ele exclui o objeto ambiente. Então, no item classificar, eu vou escolher como eu vou colocar esses ambientes em ordem. Então, por exemplo, eu poderia pôr como nome. Então, ele faria uma classificação pelo nome. Eu poderia escolher uma classificação por área, crescente ou decrescente. Ele começaria com os ambientes de menor área para os ambientes de maior área. Então, eu vou colocar por nome e aí eu vou atribuir aqui, reatribuir os números dos ambientes, porque como eu fui esse arquivo ao longo do tempo, eu coloquei, apaguei, ele foi numerando sequencialmente os ambientes. Então agora eu vou arrumar. Se o número desses ambientes estivesse marcado na planta, ele atualizaria também o número de ambiente lá. Porém, então eu fiz essa identificação aqui e eu tenho então cada ambiente, a área que cada um deles ocupa e o perímetro. Um outro tipo de tabela que eu posso criar, eu vou criar uma tabela de quantidades e vou escolher a opção janelas, tabela de janelas. Ou simplesmente eu vou colocar janelas. Nas janelas, as informações que eu preciso são o tipo de janela, a largura, a altura da janela, a altura do peitoril e também é interessante colocar aqui o nível, para eu saber em que pavimento que ela tá. Feito isso, eu tenho aqui uma tabela de janelas. Se eu quiser classificar pelo tipo e acrescentar esse item linha em branco, ele vai separar os tipos de janela no modo de apresentar essa tabela. Aqui foi atribuído J1, J2, J3. Caso eu quisesse adicionar algum outro campo, por exemplo, família, ele acrescentaria aqui. Família fixa, um painel, família janela fixa, um painel. Todas essas janelas, elas
pertencem a essas famílias. Se nos campos eu adicionar o item descrição, eu vou colocar ao lado do tipo, eu vou visualizar a janela fixa 110 vezes tudo, LOD 200, que é quando eu criei essa janela. Se a gente escolher uma janela aqui, a gente for no editar tipo, a gente vai ver que a família é janela fixa um painel, o tipo chama J1 e aqui embaixo na descrição, no campo chamado descrição, no parâmetro chamado descrição, está escrito janela fixa 100, 110 por tudo, LOD 200. Ou seja, a gente pode atribuir uma descrição para essa janela e essa descrição vai aparecer ali na tabela. Então, do mesmo modo, se eu já tiver modelo, se eu já tiver fabricante, se eu tiver alguma outra observação como site, qualquer um desses itens aqui eu posso incluir para que eles fiquem mostrados aqui na minha tabela. E depois eu vou criar uma nova tabela de quantidades para portas. Vou chamar de portas e o que eu preciso saber da porta é o tipo da porta, a largura, a altura, em qual nível eu estou. Então, eu tenho a porta, a mesma lógica da tabela de portas para janelas. Posso classificar por nível, por exemplo, e vou pôr uma linha em branco. Então, ele vai mostrar as portas do pavimento térreo e as portas do pavimento superior. Se eu quiser classificar por tipo, ele vai agrupar as portas P60 e as portas P70, independente do nível em que elas estão. Eu ainda tenho aqui a possibilidade de acrescentar aqui no item classificar um total, contagem e totais, título, contagem e totais. Então, ele vai colocar um total geral. Esse item itemizar cada instância é importante ele estar ligado para que eu consiga ver cada uma das portas, cada um dos elementos que existe lá no meu modelo. E se eu acrescentar aqui o item classificar por tipo e acrescentar esse item rodapé, eu posso falar que é o título, contagem e totais, e ele vai acrescentar aqui, ó, P60 vai por 2, vai por a quantidade de portas P60. A gente pode fazer isso também nas janelas. Vamos lá na janela e acrescentar aqui para que ele me diga que eu tenho 5 janelas do tipo J1. Eu tenho 2 janelas do tipo J2 e uma do tipo J3. Com isso, a gente tem essas tabelas que eu posso utilizar para colocar lá na minha folha quando for o momento de fazer isso. Ok, pessoal? Um abraço!